Boa tarde. A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Eu venho aqui na tarde desse dia deixar um lembrete para os irmãos, que a partir deste sábado agora, será todos os sábados e será também todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. Eu terei aqui na sala da minha casa, estarei retomando aqui os meus ensinos aqui na sala da minha casa. Alguns já viram as ministrações que eu faço, os ensinos que eu passo aqui na minha sala. E todos também sabem que são temas variados, os mais variados temas, principalmente temas para os dias atuais e para os dias que estão por vir. Se você esperar do pastor Augusto, em meio a esses ensinos, às quartas e aos sábados pela manhã, a partir das 8 horas, se você esperar de mim, pastor Augusto, uma palavra de vitória, de bênção, de conquista, eu já quero colocar para você que esse tipo de mensagem você não haverá de ouvir de meus lábios, de minha boca. Eu posso até ministrar, trazer o ensino no que diz respeito a vitórias bíblicas, mas vitórias bíblicas, não essas vitórias, essas conquistas, essas bênçãos, que, perdoe-me, esses falsos profetas, esses homens que hoje se colocam em cima dos altares das igrejas, melhor dizendo, hoje não, nos últimos 20 anos, se colocaram trazendo vitórias humanas, bênçãos humanas e conquistas humanas. Ou seja, se você tiver que ouvir de mim, do pastor Augusto, esses 3 processos, em meio aos ensinos que eu haverei de estar colocando aqui às quartas e aos sábados, eu vou estar também, lógico, claro, porque vitória, bênçãos e conquistas, isso é bíblico, Porém, serão mensagens bíblicas, não humanas. Pastor Augusto, eu estarei fazendo promessas para vocês. Não, eu estarei colocando que homens e mulheres vivenciaram, veja bem, uma coisa é eu pregar sobre bênção, uma coisa é eu pregar sobre vitória, uma coisa é eu pregar sobre conquista. E uma outra coisa completamente diferente é eu trazer uma mensagem mostrando que aqueles homens e aquelas mulheres lá atrás vivenciaram em termos de vitórias, em termos de bênçãos e em termos de conquistas. Porque se nós lermos, a coisa mais difícil hoje na face da terra é ver a igreja como num todo ler a Bíblia. É muito mais fácil, é muito mais viável a igreja ouvir o homem ou a mulher atrás de um púlpito pregando. Porque o homem e a mulher atrás de um púlpito prega aquilo que a igreja quer ouvir. Enquanto esta palavra, pode ter certeza, 90% dela não vai falar aquilo que a igreja quer ouvir. Então, se nós olharmos para o Antigo Testamento, se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver que os profetas e sacerdotes do Antigo Testamento, nenhum deles, você que nunca leu a Bíblia, leia. E você que já leu toda a Bíblia e tem hoje uma oportunidade de segurar um objeto chamado microfone, vai atrás de um púlpito para pregar o Evangelho, pregue o Evangelho sem mentiras.
Pregue um evangelho sem enganos. Não minta para quem te ouve. Não engane quem te ouve. Mas pregue o verdadeiro evangelho. Faça como aqueles homens lá atrás. No Antigo Testamento, os profetas e os sacerdotes, eles pregavam sobre Deus, sobre o pecado, sobre conserto, sobre aceitar a palavra de Deus como ela é, não como eles queriam na época, sobre arrependimento. O que Moisés pregou, o que Arão pregou, o que Abraão anunciou, o que Noé, no período de 120 anos, pregou. 120 anos construindo uma arca. Mas que tipo de palavra que Noé pregou? Será que Noé pregou bênçãos, vitórias e conquistas? Ou ele pregou que o dilúvio estaria por vir, só que ele não sabia quando? Mas ele pregou sobre o dilúvio, ele pregou sobre o que Deus mandou ele pregar. Ele pregou a verdadeira palavra de Deus. Ele pregou sobre o início do Êxodo. Melhor dizendo, sobre o início de Gênesis. Porque Noé está logo no início de Gênesis. Então, nós podemos ver que aqueles homens, o que Elias pregou? Ele sendo levado aos céus, Eliseu sucedeu. O que Eliseu pregou? Elias pregou, veja bem, olha só, Elias pregou que um corvo foi alimentá-lo. Elias pregou que ele bebeu água de um rio e após o rio secar, o Senhor o mandou à casa de uma viúva. Ele pregou isso ou ele viveu isso? Porque uma coisa é você viver, outra coisa é você pregar. Só que hoje as pessoas estão deixando de pregar a Deus, a sua palavra, sobre o pecado, sobre arrependimento, sobre conserto, e pregando só as bênçãos. E nós temos que voltar lá atrás. Não é voltar no período como eu, por exemplo, vou dar um exemplo, eu me converti em 1990. Não é eu voltar lá em 1990, não. É eu voltar a esta época. Não é difícil. Se eu posso voltar a 30 anos atrás, por que eu não posso voltar a 4, 5 mil anos atrás? Dentro desta palavra, que ela me permite eu voltar e extrair dela o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. O que Isaías pregou, o que Jeremias pregou, o que Ezequiel pregou, o que Daniel pregou, o que Neemias pregou, é isso que nós temos que pregar. Não essas baboseiras, essas mentiras e esses enganos que hoje, nos últimos anos, tem se pregado dentro das igrejas. Vem o tempo da graça. O que Jesus pregou? Jesus pregou a Deus Pai. Jesus falou do lugar de onde ele veio, do novo céu e da nova terra. Jesus falou de um lugar onde ele iria fazer, se tornaria um sacrifício por mim e por você. Ele falou da sua própria cruz. Jesus, ele falou muito, mas muito mesmo do inferno. E o que se prega hoje dentro da igreja? Qual é o tipo de mensagem hoje dentro das igrejas? Independente dos cultos que sejam, é só bênção, vitória, conquistas, e me perdoem a palavra, tá? Muitos não gostam que eu abra a boca para falar essa palavra, mas o Espírito Santo de Deus sempre me leva a dizê-la. Além das vitórias, conquistas e bênçãos, os homens só trazem para dentro da igreja essas malditas campanhas. Porque campanha dentro da igreja é uma maldição. Porque tira o coração do homem do verdadeiro Deus para colocar o coração do homem nas suas necessidades.
E Jesus Cristo, ele morre, ressuscita e sobe e ascende para sentar à direita de Deus Pai. E ele envia o seu Consolador, que ele diz ali no livro de João, que o Consolador, o seu Espírito, haveria de trazer a minha e a tua memória, a nossa memória, tudo quanto ele tinha feito, tudo quanto ele falou e tudo quanto ele fez. E até mesmo maravilhas maiores que a dele, todos nós assim faríamos. Aí veio o seu discípulo, chamado apóstolos. E o que os discípulos fizeram? O que os apóstolos pregaram? Os apóstolos pregaram sobre Cristo, sobre a sua cruz, sobre o novo céu e a nova terra. E também anunciaram o inferno. Falaram sobre o pecado. Jesus falou muito sobre os falsos profetas. Os apóstolos falaram a mesma coisa. Vá lá em Judas que você vai ver Judas falando a respeito do falso profeta. Melhor, dos falsos profetas. Que um dos maiores pontos que haveria de notificar a vinda de Jesus seria a grande inundação dentro das igrejas deste tempo, que seria dos falsos profetas, pregando uma falsa mentira, pregando um falso evangelho, pregando uma mentira, pregando um engano. E o que nós temos pregado? Então, se você espera de mim às quartas-feiras pela manhã, aos sábados pela manhã, ouvir o que você tem ouvido, porque, lamentavelmente, nos últimos 20 anos, simplesmente viciaram, porque isso é um vício. É como a cocaína, é como a maconha, é como psicotrópicos. Isso que se fazem hoje dentro da igreja é um vício. E todo vício, ele se torna pecado. Hoje viciaram, nos últimos 20 anos para cá, viciaram a igreja ao ouvir apenas sobre bênção, vitórias, conquistas e essas tantas malditas campanhas. Isso se tornou um círculo vicioso dentro da igreja. E esses homens, falsos profetas, que trouxeram esse vício para dentro da casa de Deus, são viciados e levaram a muitos a se viciar. Não é uma droga, mas é tirar o coração de Deus e colocar nas suas necessidades, no material, no visível e no palpável. Quando o meu coração 100% ele tem que estar em Deus, não nas minhas necessidades. O teu coração tem que estar em Deus, não nas tuas necessidades. Então, se você espera de mim que às quartas pela manhã, os sábados pela manhã, eu trago uma palavra que te alegre, então nem assista o pastor Augusto ministrar a palavra. Eu vou trazer uma palavra sempre, principalmente dos dias maus que nós estamos vivendo e dos dias terríveis que nós haveremos de estar vivendo. A palavra que eu vou vir trazer todas as quartas e todos os sábados, que não será uma pregação, porque eu não sei pregar, será sempre uma palavra de ensino. Porque o que faltou, o que tem faltado, o que está faltando na igreja é a igreja ser ensinada. A igreja, todos os cultos semanais e finais de semana, houve sempre meras pregações, mas a igreja ela não foi ensinada a se preparar. Ela não foi ensinada a buscar o novo céu e a nova terra. Ela não foi ensinada a olhar para a cruz de Cristo. Ela não foi ensinada a adorar apenas a Deus. Ela não foi ensinada a entender que o inferno é tão real quanto o céu também o é. E que a maioria que está dentro da igreja não vai para o céu, não vai para o céu, vai para o inferno. A igreja não foi ensinada a enxergar nada dessas coisas. Foi omitida da igreja nos últimos anos, ou seja, possivelmente no último século, que a igreja não vai passar por perseguições e por dores. Engana-se você que vai estar me vendo neste áudio.
Nas quartas-feiras e nos sábados, vai ser uma mensagem direta no meu vídeo, ou seja, no meu Face. Vai ser direta. Esta está sendo gravada para que depois eu jogue no meu Face, nos meus endereços eletrônicos. Você tem se preparado para ser perseguido? Você está se preparando para sentir dores? Você, líder, que durante tantos anos aprendeu, foi ensinado que a igreja não vai passar por perseguições, nem por dores. Me perdoe, tá? Me perdoe. Você pode continuar a ir contra mim, mas não importa. Não importa que eu, pastor Augusto, busco alertar a quem me ouve de que a igreja, ela vai ser perseguida e ela vai padecer dores. Se você sempre foi ensinado que a igreja não passaria por esse processo, te ensinaram errado. Veja bem, quando o Senhor chama o apóstolo Paulo ali na rua direita, ele envia ali o obreiro, o servo de Deus, chamado Ananias, para orar por até então Saulo de Tarso. Quando Saulo entra naquele estabelecimento, naquele imóvel, se depara com aquele homem, que até então aos olhos daquele homem, ele era um perseguidor da igreja. Ele teme. E ele diz para o Senhor: Senhor, este homem. E o que o Senhor fala para Ananias? Ananias, apenas ore por ele, faça o que eu lhe mando. Porque para mim, ele vai ser de grande valor, vai ser uma grande ferramenta. Isso daí são as minhas palavras, tá? Não foi isso que na verdade Deus falou. Mas eu estou conjecturando, tá? Eu estou colocando que possivelmente, tá? Não estou acrescentando no meu entendimento, tá? Eu quero acreditar que o Senhor deva ter dado segmento mais naquilo que ele colocou para Ananias a respeito de Saulo de Tarso e depois seria o grande apóstolo Paulo. Ele para mim vai ser uma grande ferramenta aqui na face dessa terra. Ele será o último dos apóstolos, após ele não haverá mais apóstolos. Porque os anteriores a eles foram chamados por mim ainda na figura humana. Ele sendo o último é chamado por mim, eu assentado à direita de meu Pai nos céus. Então Ananias, ele vai ver, olha só o que Deus fala para Ananias. Ele vai ver o quanto ele haverá de padecer pelo meu nome. O Senhor diz que nós somos, através da vida de Paulo, ele diz que nós somos a pior geração de cristão que já pisou esta terra. Se Deus ele fez com aqueles homens lá atrás, tanto no Antigo Testamento como no Novo, por que ele nos pouparia? Se ele não poupou o seu próprio filho, por que ele pouparia a mim e a você? Veja só o que o Senhor diz no livro de Tessalonicenses. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele vai dizer assim: ora, irmãos, cujo tema é o anticristo, diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do nosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, já está no nosso meio há muito tempo, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Quem diz isso é o próprio Cristo. E ele vai dizer, vou repetir,
que o arrebatamento da igreja não virá sem que antes se manifeste o homem do pecado, ou seja, o filho da perdição. É necessário que o anticristo tome o seu lugar com a igreja na face da terra. E uma vez, e veja bem, no livro de Apocalipse, olha o que o apóstolo João ele diz. No livro de Apocalipse, capítulo 7, no verso 13, no verso 14. E um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Olha só, quem são e de onde vieram? Ou seja, eles vieram de algum lugar. E no verso 14 vai dizer assim: e eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele diz: estes são os que vieram da grande tribulação. Olha só, que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles vieram da grande tribulação, ou seja, a igreja que permaneceu fiel, que mesmo sofrendo perseguições e padecendo dores, não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles se prepararam em todo o tempo. E você, nós temos nos preparado. E você, líder, o que você tem pregado na tua igreja? Olha para o mundo. Abra a janela da sua casa, chegue no seu portão, vá até a esquina da sua casa, ligue a sua televisão, acesse a internet, que você vai ver como o mundo está. E você continua pregando sobre bênção, vitórias, conquistas e fazendo campanhas dentro da sua igreja. Quando é que você vai, me perdoe a palavra, quando é líder de igreja, independente da placa que seja, Assembleia Presbiteriana, Batista, quando é que você vai tomar vergonha na tua cara? E você vai atentar para esta palavra e preparar o teu povo, aqueles que o Senhor colocou sobre os teus cuidados. Quando é que você vai preparar este povo para que quando chegar o período da perseguição, o período das dores, eles estejam preparados e não neguem a Jesus? E ao final de tudo eles possam se vestir de vestes brancas e serem recebidos pelo Cordeiro. Quando é que você vai tomar vergonha na tua cara e parar de mentir no púlpito da tua própria igreja? Parar de enganar no púlpito da tua própria igreja? Ou de tantas outras igrejas que tu haverá de ser convidado para ministrar o Evangelho de Cristo? Até quando tu vai omitir esta verdadeira palavra? Até quando tu haverá de ser negligente no que diz respeito a esta palavra? Meu Deus. Então você que está me ouvindo, prepara-te. Prepara-te, porque, volto a dizer, estamos vivendo os dias maus. E muito em breve estaremos vivendo dias terríveis. Em breve este livro haverá de ser tirado do alcance de nossas mãos. Em breve nós estaremos vivendo um governo totalmente comunista. Muito em breve, tá? Muito em breve. Você não tem ideia de como está próximo. Não apenas o arrebatamento da igreja, não apenas o assentar do anticristo no seu trono para governar este mundo, mas está muito perto, muito mais perto do que você pensa, o governo comunista. E tudo já está sendo preparado. Existe uma agenda global e ela tem que ser concretizada. Como a própria palavra de Deus, ela tem que ser cumprida. A agenda global dos senhores do mundo,
ela também tem que ser cumprida. Porque se a agenda global dos senhores do mundo ela não se cumprir, esta palavra ela também não se cumprirá. Porque se a agenda global dos senhores do mundo não se cumprir, não haverá perseguição, nem tampouco haverá dores. Se a agenda global dos senhores do mundo não se cumprir, o anticristo não se assentará no seu trono e não governará o mundo. E se isso tudo não se cumprir, essa palavra também não se cumprirá. Tudo está conforme Deus quer que esteja. O cumprimento, isso é a vontade de Deus, não se esqueçam. O cumprimento da agenda global dos senhores do mundo é vontade de Deus. O assentar do anticristo no seu trono, governando todo mundo, é a vontade permissiva de Deus. E ao final de tudo, a perseguição e as dores é a vontade de Deus. E ao final, o arrebatamento da igreja é a vontade divina de Deus. Então se prepare. Não pense que às quartas pela manhã e aos sábados pela manhã você vai ouvir uma palavra que alegre o teu coração. Não. Eu tenho costumado dizer, falei para alguns pastores amigos meus, que a igreja perdeu o temor a Deus. E quando não tem mais temor a Deus dentro da casa do próprio Deus, nós temos que pregar o medo. Porque quando não tem mais temor, vai se pregar o quê? Então prega-se o medo, prega-se a dor. Meu Deus. Então se prepare, repasse esse vídeo, compartilhe este vídeo. Amém? Prepare-se, porque se você não estiver preparado, você não vai suportar as dores. E quando não existe o suportar das dores, em seguida vem o negar a Cristo. Amém? Um grande beijo no teu coração, uma boa semana e que Jesus assim te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu dia a dia. Não somente até a consumação dos séculos, mas nesses dias futuros, o final desta tarde, o dia de amanhã, a nossa noite de hoje, o dia de amanhã. Mas não se esqueça, antes do arrebatamento, virá tantas outras coisas antes, tá? Antes do arrebatamento da igreja, haverá de vir tantas coisas antes. O governo do anticristo será implantado. Aqui no Brasil, como no mundo, será um governo único, tá bom? Nós no Brasil somos um povo que temos liberdade de ir e vir, de anunciar o evangelho em qualquer esquina. E isso haverá de nos ser tirado em breve. Em breve. Nós vamos voltar ao período da igreja primitiva. Serão muitos poucos que vão aceitar a viver como a igreja primitiva. Porque esses são os verdadeiros adoradores. O próprio Senhor diz na palavra dele que nem todos que estão dentro da sua casa são o seu povo. Porque ele vai vir buscar um povo dentro de um povo. Ele diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Isso é muito sério. E em breve nós estaremos vivendo o processo da igreja primitiva. Adorando e cultuando a Deus, dando verdadeiro culto racional que Ele verdadeiramente merece, escondidos. Então se prepare. Se prepare porque nós estamos vivendo dias maus. E vamos viver dias terríveis. O comunismo vai ser implantado muito em breve dentro do nosso país. Dentro da nossa nação, no Brasil. Eu não dou 2 anos para que esse governo seja implantado aqui. Eu quero acreditar que já
no dia 1º de janeiro do ano de 2023, esse governo já vai ser implantado. E nos primeiros meses, espere para ver. Tudo está sendo preparado para este governo. Tudo está sendo preparado para o governo do anticristo. O sistema está preparando a mim e a você. E a maior aceitação do governo do anticristo vai partir da própria igreja. Porque a igreja não foi preparada, não está sendo preparada. Porque os falsos profetas, ao longo das décadas, eles vêm pregando sobre bênção, vitórias e conquistas, sobre milagres. O anticristo, além de fazer tudo isso, ele vai fazer os milagres. Porque o Senhor diz na palavra dele que ele vai permitir que o diabo, através da vida do anticristo, faça prodígios, milagres e maravilhas. Inclusive, fazer descer fogo dos céus. E como a igreja nas últimas décadas está acostumada, foi viciada, ensinada a só ouvir sobre essas coisas, quando ela ver o anticristo fazer os milagres, ela vai adorá-lo. É muito sério. É muito sério. Então, primeiro será o governo comunista no nosso Brasil, depois estendendo-se ao mundo global. Depois o governo do nosso adversário, o governo do anticristo. As perseguições e as dores. De 4 processos do Apocalipse, a igreja haverá de estar vivendo 3. Já estamos vivendo pelo menos 2. Os 7 selos, já vivemos parte deles. Os 4 cavaleiros do Apocalipse também já vivemos. Estamos vivendo. Em breve estaremos vivendo as 7 trombetas do Apocalipse. A igreja só não haverá de viver o último processo, que é as 7 taças da ira de Deus. Porque a ira de Deus não é para a igreja. A ira de Deus é para Satanás, os seus demônios, os falsos profetas e os seus seguidores. A quem você tem buscado servir? Qual evangelho, qual palavra você tem buscado ouvir? O que você tem buscado para ti? Amém? Então se prepare. Às quartas pelas manhãs, aos sábados pelas manhãs, estarei sempre trazendo, às 8 horas da manhã em ponto, estarei sempre trazendo uma palavra de preparação para os dias de perseguições e para os dias de dores. E tudo dentro da Bíblia. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida. E